Fala pessoal, beleza? Senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de estatística. Aula 2, módulo 1, vamos conversar sobre tabulação dos dados, né? A tabulação Hall, vamos ver o que é o Hall e o que é uma tabela de distribuição de frequências sem intervalo de classe. Porra, já começa a entrar uma matemáticazinha aí, uma porcentagem. Para quem me pergunta, eu falei, caraca, monstro, assiste a aula de porcentagem, vê lá a aula de porcentagem antes, tá? Por que você fez isso, Adriano? Por isso que a base matemática é importante. Então, se você não assistiu a aula de matemática de porcentagem, vai lá na parte de matemática, já está lá o porcentagem, assista, por favor, certo? A base matemática é importante. Eu vejo muita gente preocupada. Vocês querem cafezinho? Que eu sou desses. Muita gente preocupada com estatística, mas está cagando para matemática, demônio. Vamos lá então, pessoal. Tabulação. Veja bem, aula anterior nós conversamos sobre... O que nós conversamos na aula? Sobre os conceitos iniciais. Falei com vocês o seguinte, ó. A estatística descritiva é responsável por coletar, tabular e sumarizar dados. Três coisas, e a gente está na estatística descritiva. No vídeo 1, na aula 1, nós conversamos sobre o processo de coleta de dados. Nós não fechamos, porque o módulo 2, como eu falei com vocês, nós vamos estudar, né, a parte de técnicas de amostragem, que ainda faz parte do processo de coleta, determinar o tamanho de uma amostra, tipo de amostra, enfim. Deixa isso para lá, para frente. Mas nós conversamos, vimos o que é um dado, o que é uma variável, tipos de variável, quantitativa, qualitativa, né, discreta, contínua, que vai ser importantíssimo essa bagaça para probabilidade, que é o módulo 3. Vimos, né, qualitativa, ela pode ser nominal, ela pode ser ordinal ou numérica. Vimos o que é um campo, o que é uma população, ou um censo. Vimos o que é uma amostra. Vimos as séries, que pode ser histórica, temporal e geotemporal. Então, eu defino, tá, onde eu vou coletar e como eu vou coletar e o que eu vou coletar de informações. Beleza, agora nós vamos conversar sobre a tabulação, que é o segundo verbo daqueles três que nós temos lá. A tabulação é o processo de organização de dados. Quando eu coleto esses dados vêm em forma bruta. Como assim forma bruta, tio Dri? Eles vêm desordenados. Se eu pergunto sua idade, tu vai me responder que tem 25, uma outra pessoa que tem 38, uma outra pessoa que tem 40, outra que tem 18, 12 não, né? 12 anos não está fazendo concurso. E assim vai, eles não virão organizados. A primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar. Olha o que eu vou falar, o demônios, ouçam o que eu vou falar, seus praga. Ouve, puta que pariu, isso é importante pra caralho. Até me empolguei, né? Vou beber até uma água aqui, porra, toma café, toma água servidas. Importante pra cacete, que é o quê? Cola comigo que é só sucesso. Cara, a primeira coisa que vocês vão fazer quando pegarem uma distribuição de numérica, né, uma distribuição de números, é ordená-los. Primeira coisa. O CESP, ele é canalha, ele costuma dar ordenado no começo, ordenado no final, aí tu não vê o meio e no meio tá bagunçado. Aí, ó, vocês vão ver que isso vai fazer diferença, é ordenar. Ordenar. É bobeira, Adriano. Porra, ouve o que eu tô falando, cacete. Mas, de qualquer forma, quando eu coleto os dados, eles vêm de forma bruta, ou seja, de forma desordenada, correto? A primeira coisa que eu faço é ordená-los, que é criar um rol, tá legal? Vamos lá, para ficar bem claro, ó. Então, no nosso processo de tabulação, os dados brutos são aqueles que estão dispostos na forma que foram coletados. Não há qualquer forma de ordenação, ele pode crescer, decrescer e assim vai. O rol, os dados são dispostos, olha isso daqui, ó, preferencialmente, não é necessariamente, em ordem crescente. Então, quando eu organizo os dados de forma crescente ou decrescente, eu tenho um rol. Importante isso daqui, é preferencialmente. O canalha que faz a prova do CESP, certa vez, eu não lembro se foi PF ou PRF administrativo, ele falou rol, tá? É a forma de tabulação ou de organização, foi uma coisa ou outra, as duas estão corretas, onde os dados estão dispostos necessariamente em ordem crescente. Cara, acho que 99% dos rols que vocês olharem vão estar crescentes. Então nós temos o hábito, passa a impressão que tem que ser crescente, mas não tem que ser, é preferencialmente. Tamo junto? Não dei mole.
Tabelas de frequências, que nós vamos começar a conversar sobre isso agora. Aqui é uma definição rápida. Cada informação é relacionada, tá? Relacionada com sua respectiva frequência, ou suas, né? Gráficos e representações, os dados são representados de forma mais lúdica, com auxílio de imagens e elementos geométricos. Isso daqui vai ser um módulo extra que eu vou colocar, que é o último, módulo extra. Tá? Que é o último. Isso daqui é fácil e eu vou deixar para o final, porque, enfim, nós vamos fechar, vai ser semana a semana, e minha opção didática é deixar para o final, apesar que essa aula já está pronta. Mas minha opção é deixar no final, tá legal? Que a leitura se torna mais fácil deles. E nas questões, nós vamos fazer várias questões que eu vou usar gráfico e representação. Então vocês já vão se familiarizando antes da aula, tá legal? Bom, na verdade, pessoal, quando a gente fala em gráficos e representações, cara, você abre um jornal e vê essa porcaria. Você abre qualquer coisa, você abre o QC Concursos, né? O Q Concurso, perdão. Você tem um gráfico de pizza lá de quantas questões você acertou ou errou. Então você já está ambientado. Não é uma preocupação por isso, porque todo dia a gente vê um gráfico de estatística, passando agora com a Covid-19, todo dia de média móvel. Então não é uma preocupação, mas eu prefiro trabalhar conceitos antes. Nas questões eu vou falando, botando um gráfico ou outro, uma figura ou outra, e vocês vão se ambientando já, porque quando eu botar essa aula no final, cara, você vai falar, você vai ler aqui, porra, Adriano, eu já sei dessa porra, fiz tanta questão disso que eu já sei. Entenderam, pessoal? A ideia é essa, é esse conhecimento ser construído naturalmente e não robotizado, tá? Como eu falo sempre, eu dou aula há mais de 2 décadas de estatística, nessa daqui para faculdade, para concurso e pós, né? Porra, são 15 anos, quase 15, não, são 13 ou 14 anos dando aula disso. E a experiência mostra que dessa forma o aprendizado é melhor. Por isso que eu mudo ordem, falo de uma coisa no módulo, volto a falar no outro, entenderam, pessoal? Mas vamos lá. Bom, o objetivo dessa aula é esse, a gente entender o processo de tabulação. Os dados virão de forma bruta, desordenada. Eu tenho que necessariamente organizá-los num rol, colocá-los em ordem crescente ou decrescente, preferencialmente crescente. E eu posso transformar esse rol numa tabela de frequências, tá? Tabela de distribuição de frequências, tabela de frequências, tanto faz, ou num gráfico ou numa figura. Aqui nós vamos conversar sobre tabela de distribuição de frequências. Vamos lá ver a definição. Vai ficar confuso, eu já aviso, mas nos exemplos vai ficar, ó, tranquilão. Vamos dar uma olhada, monstrinhos? Tabela de distribuição de frequências. Pode ser sem ou com intervalos de classes. Que porra é essa? Calma, cocada. Ou seja, pode apresentar as frequências para cada dado ou intervalo. Entendi nada, tá? Quando é para dado é sem intervalo de classe, quando é para intervalo, logicamente, tá? Com intervalo de classe. Nós temos 4 tipos de frequência absoluta, absoluta, que pode ser simples ou acumulado, ó, absoluta simples. Entenderam? Eu tinha gravado isso daqui num estúdio, só que deu problema com o tipo de vídeo que eles me passaram, o formato. Então, eu tive que vir para minha mesa que não tem tela. Então é ruim, por isso, mas gráfico, essas coisas nós vamos fazer em estúdio, porque ou então alguém que, né, até formatar que eu comprei. Bom, então absoluta simples representa o número de repetições do elemento ou classe. Não entendi. Calma, não quero que você entenda agora também. Você já vai entender, tá? Garanto. Relativa representa a proporção de repetições, tá? Do elemento ou classe, ou se for acumulada, até o elemento ou classe. Pessoal, Adriano, não entendi nada. Calma. Vamos lá. Primeira coisa que é número absoluto e número relativo. Número absoluto representa uma quantidade, número relativo uma proporção. Por isso que a frequência absoluta representa o número de repetições e a relativa a proporção de repetições. Então, número absoluto, se eu falo, ó, numa sala de aula tem, sei lá, 30 mulheres.
Isso é muito ou pouco? Não sei, porra. Qual o tamanho? Quantos alunos tem nessa sala? Então, 30 mulheres é um número absoluto de mulheres. É um número de mulheres. Só que isso não me diz muita coisa, porque se na sala tiver 100 alunos, isso é só 30%. Se na sala tiver 40 alunos, isso é 75%. Então, 30%, quando eu falo, eu já tenho uma noção melhor. 30% dos alunos da sala são mulheres. 75% dos alunos da sala são mulheres. Então, 30%, 75% é uma proporção. A porcentagem é uma proporção a cada 100, que a gente compara com 100, certo? Então, isso é o chamado número relativo. Estou comparando em relação ao total. Entenderam, pessoal? Então, absoluto é a quantidade, relativa é a proporção. Simples e acumulada, no gráfico nós vamos entender, beleza? Vamos lá. Tabela de distribuição de frequências sem intervalo de classe, que é o objetivo aqui. Sem intervalos de classe. Utilizada para variáveis qualitativas, vocês vão entender, ou quantitativas discretas com pequenas amplitudes. Tá? Com pequena amplitude. Então, variável qualitativa nós sabemos quais são, quantitativas discretas representadas por números inteiros com pequena amplitude. Amplitude é uma medida de variação, né, de variabilidade. Nós vamos estudar outras, correto? Mas essa daqui já adiantando é a diferença entre o maior e o menor elemento da distribuição. Tá? Porra, Adriano, não entendi. Calma, fiquem calmos. Vamos supor que eu fiz uma pesquisa sobre os torcedores dos 4 maiores times do Rio de Janeiro. Já ordenei, vamos ver que já está num hall ordenado, ó. Botafogo, 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 Fluminense, 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 Flamengo, 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 Vasco, 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 Vasco. Ora, eu já organizei num hall. Se eu perguntasse, não viria tão organizadinho assim, concordam comigo? Vamos lá, vamos para uma tabela de frequência. Nós temos 3 torcedores do Botafogo. Então, ó, Botafogo, 3 torcedores. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 do Fluminense. 1, 2, 3, 4, 5 do Fluminense, isso mesmo. Então, nós temos 5 do Fluminense. Beleza? 5 do Vasco. E vamos ter 7 do Flamengo, porque eu botei de maneira que nós tivéssemos 7 do Flamengo. Bom, pessoal, sendo que aqui o total de elementos serão 20. Pessoal, absoluta simples, olha só. Representa o número de repetições do elemento ou classe. Como eu estou trabalhando com sem intervalo de classe, então é do elemento. Então o elemento Botafogo, ele tem 3 repetições, 3 análises, 3 dados, né? 3 informações sobre eles. Tá? Do Fluminense, 5. Do Flamengo, 7. Do Vasco, 5. A relativa, que raios é isso? Relativa simples, é o percentual em relação ao total. Ó. Vou botar aqui vermelho. Vermelhinho aqui. Ó. O percentual em relação ao total. Pode ser percentual ou decimal. Lembrando que, por exemplo, 20% é 20 sobre 100, que é igual a 0,2. Então pode vir decimal ou percentual, tanto faz. Como é que eu acho? Se vocês pegarem um livro, vai estar escrito que a frequência relativa que a gente indica por F é frequência simples sobre o total, que a gente chama de imersão, vezes 100%. Cara, esquece essa bagaça. Por isso que eu falei para vocês estudarem porcentagem. É simplesmente para eu achar a porcentagem, é o que eu quero, sobre o total, vezes 100%. Porra, Adriano, não entendi. Fácil. 3 representa que percentual de 20? Eu vou fazer, ó. O que eu quero é 3 sobre 20 vezes 100%. Então vai ficar 300 dividido por 20, 15%. 5 representa qual percentual de 20? É o que eu quero, que é 5 dividido por 20, que é o total, vezes 100%. 500 por 20, porque eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, vai nos dar 25%. 7 representa qual percentual de 20? 7 sobre 20, que eu quero sobre o total, vezes 100%. 700 sobre 20, 35%.
E finalmente 5 nós já calculamos, é 25%. Soma essa bagaça. 15 com mais 25, 40 com mais 35, 75 com mais 25, 100%, que é o total. O total tem que ser 100%. Se fosse em decimal, isso daqui seria 0,15, isso daqui seria 0,25, isso daqui seria 0,35, isso daqui seria 0,25. Somando isso, nos daria 1. Acabou. Tá legal, pessoal? Entenderam que a absoluta simples e relativa simples é a quantidade, no caso da absoluta, e a relativa é o percentual de elementos em relação ao total. Só isso. Se vocês pegarem a fórmula que tem lá na estatística, FI igual a NI sobre N, não. É o que eu quero calcular sobre o total vezes 100%. Ainda vou dar uma dica melhor para vocês, tá legal? Bom, veja que aqui a minha opção, quer ver? Aqui é uma variável qualitativa. Qualitativa, correto? Time de futebol é qualitativo. Vamos para uma outra pesquisa, olha só. Pesquisa sobre número de filhos de 25 alunos. Então, 6 alunos não têm filhos. Nós temos 8 alunos com 1 filho, 6 alunos com 2, 5 alunos com 3, 3 com 4 e 2 com 5. Ora, isso daqui é uma quantitativa, porque é a quantidade de filhos, né? Uma quantidade quantitativa. Discreta. Por que discreta? Tá, porque todos os resultados são números inteiros, ninguém tem 2,3 filhos, correto? E a amplitude é pequena. A amplitude é o maior valor menos o menor. 5 menos 0. Então, minha amplitude é de 5 unidades. Eu só tenho 5 valores para representar. Beleza? Bom, só que aqui ó, nós falamos sobre absoluta simples, absoluta acumulada, que nós ainda não estudamos. Relativa simples e acumulada. Por que eu não botei acumulada no outro? Vocês vão ver. Então, é atender o que eu quero. Ó. Sem intervalos de classe, variáveis qualitativas, Vasco, Fluminense, Botafogo, blá, 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 blá. E quantitativas discretas, quantidade de filhos, é discreto, né? Número inteiro, com pequena amplitude. Só temos 5 valores, 6, né? Que é de 0 em diante. Então, se eu for organizar isso daqui numa tabela, eu tenho quantas pessoas não querem ter filhos. Absoluta simples, quantidade de elementos. Então, não querem ter filhos, 6. Não querem ter filho, não. Tem filhos, 6. Um filho, 8. Um filho, 8. 2 filhos, 6. 2 filhos, 6. 3 filhos, 5. Tá? 4 filhos, 3. E 5 filhos, 2. Foi isso? Foi, ó. 5, 6 com 2, bonitinho. Opa, olha eu já dando spoiler da próxima aula. Então, se eu somar essa bagaça, eu vou ter 25, ó. 14 com mais 6. 14 com mais... Opa. Ah, não, 30, né? Gênio. Me ferrou. Eu achei que tinha que ter 25, eu botei 30, não vai dar inteiro. Não tem problema. 30. Então, tem 30 valores, beleza? Bom, a relativa que botou acumulado, a relativa simples é o percentual de elementos. Como assim? 6 é qual percentual de 30? Se eu fizer 6 sobre 30 vezes 100%, tá lá, ó. Isso daqui vai nos dar 20%. 8 é qual percentual de 30? Aproximadamente 26%, que é aproximadamente. É 26,66666, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou botar aproximadamente 27%. 6 é qual percentual de 30? Tá? 6 vai ser o percentual de 30 de 20%. 5 é qual percentual de 30? 5 vai dar aproximadamente 16%. 3 vai ser qual percentual de 30? Tá? 10%. E aqui nós já vamos ter, vamos lá, ó, 20. E 2 vai ser qual percentual de 30? Aproximadamente, vamos botar aí, vai ser aproximado, pessoal, quero deixar bem claro, não vai ser exato, 7%.
Se eu somar essa bagaça, ó, 20, esse daqui é aproximado, esse é aproximado, esse é aproximado, tá? Então, 20 com mais 27, 47, tá? Com mais 20, 67. 67 com mais 16, 83. 83 com mais 17, 100%. Eu aproximei porque ia ter lá 27,66666, 16,6666, 6,6666, tá? Bom, então, fazendo aquele esquema, ó, o que eu quero sobre 30, que é o total, vezes 100%, que é acumulada. Vamos lá. Acumulada, número de repetições até o elemento ou classe. No nosso caso, até o elemento. Porra, Adriano, não entendi. Fácil, 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 fácil. Como é que eu vou fazer a acumulada? Eu já vou explicar para vocês a leitura. Eu vou repetir a primeira e vou somar com essa daqui, ó. 6 mais 8 vai dar quanto? 14. 14 com mais 6 vai dar quanto? 20. 20 com mais 5 vai dar quanto? 25. 25 com mais 3 vai dar quanto? 28. 28 com mais 2 vai dar 30. O que isso quer dizer, Adriano? Prestem atenção, please. Em preto não, senão se eu marcar em preto vocês não vão ver nada, né, Eugênio? Então nós temos 5 alunos que têm 3 filhos, mas nós temos 25 alunos que têm até 3 filhos. Até, entenderam? Ó, 6 alunos têm 2 filhos, mas 20 alunos têm até 2 filhos. Viram? É o até aquele valor. Da mesma forma, como é que eu vou fazer a acumulada, relativa acumulada? Fácil, eu vou repetir a primeira e vou somar 20 com 27, 47. Já falei, isso é aproximado, para não ter nenhum chato de galocha fresco. Não deu exatamente isso não, vai pro inferno que eu já avisei que não deu, porra. Né? Enfim, 47 com mais 20, 67% com mais 16, 83% com mais 10, 93% com mais 7, 100%. Esses valores aqui, o último da acumulada tem que bater com esse total. Aqui, o último da acumulada com esse total. Olha como a leitura aqui ficou muito mais fácil. Querem ver? Ó, marca texto, vamos botar uma corzinha show de... Aqui, ó. Eu sei que 10% dos alunos têm 4 filhos, mas 93% deles têm até 4 filhos. Ó, eu sei que aproximadamente 27% dos alunos têm um filho, mas 47% têm até um filho. Tá legal, pessoal? Essa é a leitura. E se ele me der uma tabela e pedir a frequência, e não me der a frequência completa, não especificar o que exatamente ele quer? É sempre a mais à esquerda. Porra, Adriano, não entendi. Vamos lá, tá fácil, tá tranquilão. Vamos supor que ele perguntou qual é a frequência das pessoas que têm 3 filhos. E não falou nada. É a mais à esquerda. A mais à esquerda é frequência absoluta simples, então seriam 5. A frequência, sei lá, acumulada de quem tem 2 filhos, frequência acumulada, poderia ser a relativa ou a absoluta. A mais à esquerda é a absoluta, então seriam 20. Entendeu? A frequência relativa de quem tem 5 filhos. A relativa poderia ser acumulada ou simples. Tá? Então é a mais à esquerda. A mais à esquerda seria 7% de quem tem 5 filhos. Tá legal, pessoal? Senhores, não vai cair para vocês montarem uma tabela de frequências, no máximo para você completar percentualmente, não vai. Mas é importante que você saiba montar, porque ao saber montar, você saberá ler. Então minha dica vocês têm aqui, né, para montar, tem alguns exercícios para resolverem, mas não interessa exercício, que isso não vai cair para vocês em prova. O que interessa é, pega um exemplo qualquer na sua casa, com os amigos, ou então aquele hall que eu montei para vocês, e dali vocês já montem, peguem o hall e transformem numa tabela de distribuição de frequências, beleza? Pessoal, novamente, muito obrigado, um forte abraço em todos, daqui a próxima aula nossa é a tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe, beleza? Valeu, pessoal, fui!